Você tem trabalhado muito, entregue muito resultado, mas ainda não teve uma chance para crescer na carreira. Você já até desistiu algumas vezes, você já deu um tempo nessa história de carreira e precisou refletir, várias vezes, se é isso mesmo que você quer. Talvez você já tenha suspeitado, algumas vezes, que isso não é para você. Cansaço, frustração e decepção é o que resta depois de tantos anos sem reconhecimento. Mas e se não precisasse ser assim? E se o que afasta você do crescimento na carreira for apenas algumas ações que você não tem feito? E que se você fizer essas ações tudo começará a se destravar? Imagine um jovem que vai a uma boate e o seu objetivo é ficar com uma garota, apenas uma garota para ser mais específico. Imagine que ele pede uma bebida e fica esperando algo acontecer. Ele espera algum sucesso, mas não tem um plano e não aborda nenhuma garota para conversar, pois ele tem medo da rejeição e do fracasso. Ele prefere mais o não tentar do que ficar se culpando por ter sido um bobo na abordagem. A probabilidade de sucesso dele é muito baixa, pois alguma garota terá que ter atitude e fazer a aproximação, pois ele não fará esse movimento. Mesmo assim, ele espera o sucesso. Ele se cuida, é inteligente, é atraente, sempre sai e está disponível, mas nada acontece. Vou chamar esse nível de nível 1. Nas empresas, o nível 1 é aquela pessoa que se esforça muito, se prepara muito, está sempre disponível, entrega bons resultados e por causa de todo esse bom desempenho, ele espera que alguém venha e lhe ofereça uma oportunidade de crescimento, uma promoção, um aumento salarial ou algo assim. Bem, é possível que ele consiga uma promoção por competência, mas a probabilidade é baixa pois muitas pessoas têm bons resultados e estão buscando o mesmo reconhecimento. Você certamente conhece pessoas que foram promovidas pelo seu elevado desempenho e passaram a ensinar que o segredo do sucesso é trabalho duro e muita paciência. As pessoas que crescem na carreira sem ter utilizado um plano estruturado de crescimento, são as que chamo de líderes acidentais. É possível que eles não progridam muito ou até estejam mais susceptíveis a não permanecerem na função. Agora vamos voltar ao jovem na boate. Imagine que esse jovem vai outro dia para uma boate. O objetivo dele continua sendo o mesmo. Ele quer conquistar uma garota. Dessa vez ele tem um plano, e ele abordará uma garota para conversar. Esse jovem avançou para o nível 2. No nível 2 ele decide ir à luta e utiliza táticas de abordagem e de negociação. Assim como no nível 1, temos dois possíveis resultados para esse jovem, o sucesso ou o fracasso. Mas as chances de sucesso já aumentam, pois o jovem tem um plano e fará ao menos uma abordagem. Imagine que, na primeira tentativa, o resultado desse jovem foi um fracasso. Sim, ele fez uma abordagem mal sucedida e fracassou. Ele tem algumas possíveis escolhas para seguir a sua vida. Escolha 1. Ele pode entender que o nível 1 era melhor, pois não teria passado pelo papel de idiota na abordagem que fez. Esse pensamento levará a regredir e não mais abordar garotas em boates. Ele aceitará que isso não é para ele. Ele entenderá que os outros, que fazem as abordagens, têm sucesso porque são especiais e ele não é. Ele não é do tipo que tem facilidade. Ele irá se inferiorizar, vai acreditar que os outros estão rindo dele pelas costas e irá se bloquear. Ele voltará a acreditar que o crescimento é fruto apenas do trabalho duro e voltará a enxergar pessoas que cresceram assim e que são a prova social de que o nível 1 funciona. Escolha 2. Ele pode entender que o fracasso foi na verdade uma etapa para o sucesso e irá aprimorar a abordagem para tentar novamente, dessa vez de uma forma diferente e com outra garota. Assim ele se mantém no nível 2 e vai aprimorando o método até atingir o sucesso. Permanecer no nível 2, no mundo corporativo, significa acreditar que o resultado não é só por competência, é entender que é melhor abordar alguém para negociar os seus interesses do que esperar que a oportunidade caia do céu. Quando você chega ao nível 2 você passa a enxergar que acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, trabalhar duro ao longo do dia, e esperar o sucesso, pode não funcionar. Você passa inclusive a perceber que, se o lugar que você está não te apresenta oportunidades, você precisará procurar em outro lugar. No exemplo do jovem na boate, ele procuraria em outra boate. Na sua carreira profissional, você tem se mantido no nível 1 ou no nível 2. Você fica esperando que a oportunidade venha até você ou você vai em busca da oportunidade. O avanço do nível 1 para o nível 2 já é um grande avanço para a maioria das pessoas, e se eu te dissesse ainda que existe um nível 3? Se chegar ao nível 2 já aumenta consideravelmente as suas chances de sucesso, imagine como seria no nível 3. Vou te dar mais detalhes ao longo do vídeo. Se você chegou a esse vídeo, imagino que você não queira mais fracassar, mas eu sinceramente penso bem diferente de você, por isso te desejo o contrário. Eu te desejo novos fracassos nos próximos meses e vou te explicar melhor essa visão ao longo do vídeo. Eu sou o Rodrigo, criador do canal Luminosidade, e o meu propósito é desbloquear o seu crescimento pessoal e profissional. Se você gosta do conteúdo, inscreva-se e ative o ícone de notificações, dessa forma você receberá avisos das nossas novas publicações. Para avançar para o nível 2, é importante compreender qual o novo modelo mental você precisa internalizar. Fracassar é o caminho.
A primeira questão básica de liderança que eu gostaria que você entendesse é que você não precisa ter medo de fracassos. Os fracassos demonstram que você está tentando algo novo, que você está usando trilhar um caminho desconhecido. Se você simplesmente segue dicas dos outros, então você nunca estará em primeiro lugar, pois os outros se arriscaram e erraram muito para descobrir os segredos que os fizeram bem-sucedidos, e eles já estão naturalmente à sua frente. Mesmo que eles te ensinem algo, será bem diferente, pois eles viveram intensamente a luta e você só terá escutado a história. Você precisa entender que algumas coisas você só internaliza vivendo. Não se vira maratonista lendo livros ou assistindo vídeos de maratona, você precisa treinar. Como disse Morpheus, no filme Matrix, cedo ou tarde você vai entender que existe uma grande diferença entre saber o caminho e trilhar o caminho. Na jornada de crescimento na carreira, você aprenderá mais rápido negociando as oportunidades futuras, mesmo que no início você não tenha tanta facilidade. Quando lembro do exemplo do jovem na boate, sempre fico pensando que a maioria das pessoas querem um sucesso, se cuidam, são inteligentes e capacitados, acordam cedo, trabalham muito, mas não têm a consciência de que podem fazer uma abordagem e negociar os próximos passos da sua carreira. Seria o medo de errar, de estragar tudo. Seria a crença de que isso seria alguma humilhação. A questão é que, assim como o jovem da boate, se você não lapidar as suas habilidades em abordagens, é muito provável que você nunca consiga sucesso na sua jornada. Você pode ter muita competência, mas as empresas estão cheias de pessoas assim. Entenda que a crença de que você não pode errar é uma crença limitante e isso irá interferir na sua carreira. Lembre-se de que você já passou por ciclos de diversos fracassos até obter o sucesso, pois foi assim que você aprendeu a andar. Você tomava vários tombos, mas você estava programado para continuar insistindo e fazendo o melhor da próxima vez. Ou seja, não tenha medo dos erros, das quedas e dos fracassos, o caminho é esse mesmo. Uma segunda questão básica de liderança é que não existe receita de bolo para crescer na carreira. Isso mesmo. Você precisará se jogar em novas possibilidades, precisará tentar algo novo, ousar utilizar táticas ainda não exploradas, e utilizando as lições aprendidas com os seus próprios fracassos e a sua intuição, você ajustará o percurso. Podemos acessar diversas histórias de crescimento na carreira, e a maioria delas será de tentativa e erro, e de aprimoramento contínuo. São histórias de pessoas que avançaram e se mantiveram no nível 2 ou até mesmo avançaram para o nível 3. Em muitos casos, as histórias dos outros podem te ajudar, pois o que eles aprenderam com as quedas deles pode ser aplicado para evitar as suas quedas nos dias atuais. Mas em alguns casos, não, por isso você precisa viver e cometer seus próprios erros. Lembre-se de que ter um bom mentor e acessar os aprendizados dele te ajudará na sua jornada, mas o maior ensinamento que o seu mentor pode te dar é: faça logo as suas tentativas, fracasse rápido e ajuste o percurso o mais rápido possível até obter o sucesso. Ou seja, ele vai te dizer: sai do nível 1 e não volte mais. Avance para o nível 2 e atinja o sucesso. Lembre-se que estamos vivendo em um mundo ágil, e na filosofia ágil, errar faz parte do processo de acertar. Se você tem medo de errar, você acaba bloqueando a sua capacidade de inovação, o seu desenvolvimento como líder e o seu crescimento na carreira. Atenção, antes que você tire conclusões equivocadas sobre os erros. Saiba que eu estou falando de erros honestos, que são aqueles tipos de erro que não estão relacionados a trapaças ou falcatruas. Lembre-se que o crescimento na carreira é uma visão de longo prazo e nessa visão, qualquer deslize de integridade irá destruir totalmente a sua carreira e não terá volta. Cuidado com os tipos de atalhos que você irá explorar. Quando eu falo de erro, eu falo de negociações que não foram bem-sucedidas. Espero que você tenha compreendido essa parte. Outro ponto de atenção, e que também é fator de sucesso, lembre-se de que você precisa ter visão de longo prazo, por isso você não pode fechar portas nas suas abordagens. Você pode e deve se aproximar com calma e fazer uso das soft skills. Entenda que se você já fracassou em algumas tentativas, já aprendeu muito com isso, e está disposto a usar a aplicação de outras abordagens e a fracassar mais algumas vezes em busca do seu aprimoramento, então não há limites para você. E ninguém vai conseguir te acompanhar nessa jornada de alta performance. Agora, como seria o nível 3? Eu te expliquei no exemplo do jovem na boate que no nível 2, ele tem um plano e ele aborda uma garota. Em caso de fracasso, ele ajusta a abordagem na próxima rodada. Essa visão se aplica ao crescimento na carreira quando você aborda alguém importante para o seu crescimento e negocia possibilidades futuras, como a coordenação de um projeto, uma pós-graduação, uma mentoria, ou até mesmo a sonhada promoção. Para que você possa entender o nível 3, eu preciso que você se liberte de alguns bloqueios, preciso que você quebre a limitação imposta pela escassez, amplie os seus alvos, altere a sua métrica de desempenho e mude o seu modelo de sucesso. Vem comigo que você vai entender. O bloqueio da escassez. Imagine agora que você pratica arco e flecha, mas você só pode atirar uma flecha por mês. Daí quando você está no nível 2, você atira uma flecha, quando não acerta, você avalia o que saiu errado e tenta novamente no mês seguinte.
Só que de um mês para o outro, talvez você já tenha perdido um pouco da sua habilidade e da motivação. Ou seja, períodos muito longos sem prática afetam o aprimoramento das habilidades e diminuem a motivação. Esse exemplo da flecha pode parecer sem sentido, mas no mundo empresarial você não pode abordar pessoas o tempo todo para falar sobre carreira. Imagine que você está há 5 anos na mesma gerência. E já abordou o seu gerente várias vezes com esse mesmo assunto, você já pode ter sido rotulado como o chato do pedaço. E não é isso que você quer. Nesse exemplo da flecha eu limitei os seus disparos para te proteger, ou seja, no mundo empresarial você tem poucas flechas e vai atirar poucas vezes ao longo da carreira. Mas e se eu pudesse atirar 10 flechas por mês? Isso iria acelerar o meu aprimoramento. Eu aprenderia mais rápido e me aproximaria mais do sucesso. Para avançar para o nível 3, precisamos quebrar o bloqueio da escassez. Se olharmos para o exemplo do jovem na boate, ele não pode se limitar a abordar uma garota por noite. Ele pode abordar várias, com calma, cada uma em seu tempo, em um local diferente, e até mesmo com uma estratégia diferente, cada estratégia adequada a cada pessoa. Ele pode ampliar a quantidade de abordagens desde que assegure a qualidade e o aprimoramento do método. Ele pode inclusive ir em outras boates, em outros ambientes, e pode também ampliar a sua abordagem para a criação de conexões com todos ao seu redor. Nesse contexto, ele pode fazer amizade com garçons, seguranças e até mesmo com outros rapazes para ampliar as suas possibilidades. No ambiente empresarial, você também pode quebrar os limites da escassez. Você pode e deve conversar com o seu superior hierárquico sobre possibilidades futuras, mas você também pode construir possibilidades com líderes de outros departamentos e até mesmo de outras empresas. Além do mais, você pode ampliar a sua abordagem e criar conexões com todos ao seu redor. As oportunidades de crescimento poderão vir de qualquer lugar, então todos ao seu redor são especiais. Lembre-se também que várias pessoas talentosas que trabalham ao seu lado hoje vão acabar crescendo na carreira, antes ou depois de você. Ajude cada uma delas, seja o seu parceiro nessa jornada de crescimento e o seu networking ficará cada vez mais forte. Quebre o limite da escassez, não limite as suas abordagens ao seu superior hierárquico. Você tem várias flechas para atirar ao longo do mês, então defina o alvo e atire. Ampliando os alvos. Como eu estava dizendo na quebra da escassez, você tem várias flechas e pode atirar várias por mês, mas para dar tantos tiros, você precisa também ampliar os alvos. Vou deixar mais claro que o seu superior hierárquico não é o responsável pelo seu crescimento. O responsável é você, e você pode falar com o seu superior hierárquico, mas também pode fortalecer a conexão com diversas outras pessoas na empresa e até mesmo fora da empresa. Não é incomum promover pessoas de outros departamentos porque as pessoas tiveram a habilidade de quebrar os limites da própria hierarquia. Lembre-se que todos ao seu redor são seus possíveis chefes no futuro. Todos eles são conexões importantes. Todos eles podem ser alvos das suas abordagens e estar ligado à sua estratégia de alguma forma. Então amplie os alvos e atire várias flechas todos os meses. Lembre-se de que cada alvo requer uma estratégia diferente. Com o seu superior hierárquico, por exemplo, você poderá falar mais abertamente sobre o seu plano de carreira, mas com os outros a abordagem pode ser bem diferente. Você pode ajudá-las em seus projetos, pode trocar experiências adquiridas, pode pedir apoio para acelerar o seu aprendizado, entre várias outras possíveis abordagens. Lembre-se de diversificar as abordagens para que haja ganhos mútuos entre você e as pessoas abordadas. Lembre-se também que em muitos casos o foco não será você, o foco será o outro ou até mesmo a ampliação dos resultados da empresa. Ou seja, se você já quebrou o limite da escassez, agora você deve ampliar os alvos. Métrica de desempenho: eficiência versus eficácia. Quando um jovem de nível 3 vai a uma boate, ele sabe qual é a diferença entre eficiência e eficácia e sabe exatamente qual é o seu foco. Nesse exemplo, eficiência é ter o máximo de sucessos com o mínimo de tentativas, e eficácia é, simplesmente, atingir o objetivo. Imagine que o nosso jovem está na boate e dessa vez ele tem um plano diferente. Ele quebrou o limite da escassez e ampliou os alvos, ele vai agora abordar até 10 diferentes garotas. E vai avaliar a sua eficiência e a sua eficácia. Se ele abordar 10 garotas e sair com uma delas, a eficiência dele terá sido de 10%, que significa que ele tem um sucesso a cada 10 tentativas, e a eficácia terá sido de 100%, pois ele atingiu o objetivo do seu plano. Nesse caso, qual a melhor métrica para medir o seu desempenho? É por eficiência ou por eficácia? Eu já posso me antecipar e dizer que a melhor métrica é por eficácia. Não importa se a eficiência do jovem foi de 1% ou de 100%, o que importa é que ele ficará com uma garota na festa. Bem, você não pode esquecer de um detalhe: a sua eficiência pode até ser baixa no início. Mas quanto mais você treina, com tentativas e erros, mais a eficiência aumenta, pois você se aprimora, se torna mais confiante e vira um especialista. Mas o foco inicial não é eficiência e sim eficácia. No mundo empresarial, se você define que irá intensificar o seu networking com 10 diferentes pessoas,
e que terá uma abordagem mais adequada para cada uma delas. Você saberá que a maioria dessas abordagens não resultará em uma promoção, mas isso aumentará exponencialmente as possibilidades futuras, pois você nunca saberá de onde virá a oportunidade. Nesse contexto, a sua eficiência será baixa, mas o seu foco é na eficácia. Assim como o jovem na boate quer ficar com uma garota na festa, você quer a sua promoção. Então, se em algum momento você tiver dúvida sobre o seu sucesso, lembre-se que intensificar as abordagens não é certeza de promoção, mas é certeza da ampliação das possibilidades. Você pode errar mais tranquilamente, mas lembre-se de não fechar portas e lembre-se que a baixa eficiência é o caminho para a eficácia. Alterando a percepção de sucesso. Voltando ao exemplo do jovem que vai à boate. No nível 2, o jovem está muito focado no sucesso de curto prazo. Ele age apenas para ter sucesso e reduzir o fracasso. Esse comportamento está programado na parte primitiva do nosso cérebro. Nós estamos programados para buscar o prazer e nos afastar da dor. Nós evitamos abordagens mal-sucedidas pois o nosso cérebro associa o fracasso à dor. Nós nos cobramos excessivamente quando esse modelo predomina no nosso cérebro. Mas e se houvesse uma forma de tornar todas as abordagens um sucesso? Sim. Isso mesmo. Como o seu cérebro lidaria com isso? Para que você possa avançar para o nível 3, você precisa alterar a sua percepção de sucesso. Tirar o foco da sua carreira e colocar o foco no processo. O seu parâmetro de sucesso deixa de ser a sua promoção ou aumento salarial e passa a ser a própria abordagem ou o networking. É como se a meta do jovem que vai à boate fosse apenas fazer as abordagens para fortalecer as suas habilidades. Então ele vai para a boate com a meta de fazer 10 abordagens. Ele faz as 10 abordagens e tem 100% de eficiência e 100% de eficácia. Quando o modelo de sucesso é alterado, a pressão diminui. O jovem não mais se cobra para sair com uma garota, mas se cobra por fazer um número mínimo de abordagens. Nesse contexto, as abordagens viram uma espécie de esporte praticado pelo jovem, e entre uma abordagem e outra ele acaba tendo um bônus, que seria sair com alguma garota. Você vai perceber que quando você altera o seu modelo de sucesso você reduz a pressão e passa a agir com maior frieza e tranquilidade. No mundo empresarial, o seu foco não será mais na promoção e sim no networking. Quanto mais negociações e aproximações você fizer, melhor. A sua pontuação não será medida por conseguir ou não uma promoção, mas sim pela quantidade de aproximações que você faz. Lembre-se de não se tornar um chato. Para cada pessoa há um tipo de assunto mais apropriado, o foco maior das abordagens será na construção de conexões e não em negociar uma promoção. Quando você altera a sua percepção de sucesso, fazendo das abordagens a sua meta, você falha, apenas se você não fizer abordagens com frequência. No mundo empresarial, você pode sempre marcar para almoçar com alguém para fortalecer as conexões. Você pode participar de clubes de leitura de livros, de iniciativas beneficentes, pode frequentar lugares onde as pessoas-alvo costumam se reunir. E também pode e deve procurar mentores ou tutores que possam te ajudar a construir possibilidades de carreira. Há alguns anos eu conheci um especialista em concursos públicos, ele já havia passado em algumas dezenas de concursos, muitas vezes em primeiro lugar, e eu pude entender um pouco de como era o seu processo. Ele não era especial. Dentro do contexto dos concursos, ele avançou para o nível 3, ele quebrou o limite da escassez, ampliou os alvos, ele aceitou a baixa eficiência em prol da sua eficácia, e no processo de amadurecimento, ele percebeu que deveria focar mais no processo do que na aprovação no concurso, e mudou o seu parâmetro de sucesso. Ao analisar os resultados dele e o seu comportamento, eu percebi que as provas de concurso eram um hobby dele. Ele se divertia estudando para concurso e tirando notas altas em cada prova. Ele nem sempre assumia os cargos, pois esse já não era o foco dele. O foco dele não era passar em um concurso público, o foco dele era fazer o máximo de provas, lapidar o método, e poder escolher onde trabalharia. Como ele se divertia com o processo e também foi desenvolvendo maior confiança ao longo das diversas provas que fez, ele fazia as provas com muita tranquilidade, sem cobranças, como se fosse apenas mais um treino. Enquanto isso, os seus concorrentes faziam a prova com muita atenção, se cobrando excessivamente pelo sucesso. A pressão psicológica reduz o sucesso em esportes de alto rendimento, em concursos e até mesmo na vida profissional. Ou seja, quanto mais você se cobra, mais o seu rendimento é afetado. O que aprendi com ele é que você pode reprogramar a sua mente, redefinir o seu parâmetro de sucesso, e reduzir a zero a sua pressão psicológica. Dessa forma, você segue a vida se divertindo e atingindo resultados de alta performance. Por fim, compreenda que você precisa alterar a sua percepção de sucesso. A sua meta agora é fortalecer o networking com as pessoas-alvo. A cada dia, ou a cada semana, comemore as suas realizações. Lembre-se que dessa forma você está focando em algo que você tem controle, e se abstendo de se cobrar por algo que você não tem controle. Você não tem controle sobre a sua promoção. No caso dos concursos, a meta deixa de ser passar em um concurso e passa a ser fazer o máximo de provas, lapidar o método, e focar no aprimoramento. No mundo empresarial,
O foco deixa de ser a promoção e passa a ser fazer o máximo de networking, lapidar o método e focar no aprimoramento. E nessa jornada você irá cometer diversos erros. Por isso, te desejo novos fracassos e mais aprimoramento para você nos próximos meses. Espero que você se divirta com eles e cresça muito. Me fala nos comentários se você já usou utilizar uma abordagem focada no seu crescimento e já errou. Me fala também o que aconteceu depois do erro. Você cresceu ou não cresceu? Você ficou mais experiente ou não? Você aceitou a derrota e desistiu de tentar ou você mudou de tática e tentou outra vez? Desejo que você continue tendo a grande oportunidade de fracassar e continuar se desenvolvendo. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço do canal Luminosidade.